Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Leandra e eu conto relatos sobrenaturais aqui todos os dias pra vocês. Hoje não é um make com relatos, mas sim o Terrorcast, acho que vocês já devem ter percebido, por conta da thumbnail e tudo mais. E é isso, gente, espero muito que vocês gostem do Terrorcast de hoje. Eu selecionei alguns relatos bem legais relacionados a lobisomem, que vocês pedem muito coletânea de lobisomem, então hoje é uma coletânea de lobisomem que vocês tanto pedem. E é isso, vocês sabem que eu não gosto de enrolar muito na introdução, então não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo. Se esse vídeo também tiver disponível a opção de hypar ele, então hypa aí pra gente, porque ajuda muito a divulgar o conteúdo aqui na plataforma. E é isso, agora chega de enrolação e bora pros relatos de hoje. E o nome do nosso primeiro relato se chama O Lobisomem. O lobisomem era o marido da minha comadre. Olá, Leandra, tudo bem? Eu espero que sim. O relato que eu vou contar aconteceu com a minha tia em 1993. Os nomes já estão trocados, então pode ler sem medo. O fato aconteceu em um pequeno povoado no interior do Piauí, que eu achei melhor não revelar o nome, mas que até hoje coisas muito estranhas acontecem lá. Bom, nessa época, nesse povoado, ia ter um casamento e a minha tia, que aqui irei chamar ela de Helena, foi convidada não só para a cerimônia, mas também ela seria paga para ajudar no preparo da comida, que seria servida na festa. Bom, a minha tia ficaria hospedada na casa de uma antiga comadre dela, que chamarei aqui de Lúcia, que morava com o marido. Nessa época, as pessoas desse povoado costumavam fechar as portas cedo, principalmente pelo fato de muitos já terem afirmado ter visto um lobisomem correr ali naquela região. Mas enfim, no dia em que minha tia chegou ao povoado, já foi logo recebida por sua comadre Lúcia, que a recebeu de forma muito simpática e acolhedora. Nesse povoado, as casas eram distantes uma das outras e tinham muitas casinhas de pau a pique abandonadas, sabe? E os casarões das pessoas mais ricas era o que deixava o lugar com uma aparência mais bonita. O marido da Lúcia se chamava Justino. Justino era um homem alto, de aparência tranquila e com o perfil daqueles homens de roça. E muitas rugas no rosto, com uma camisa ali meio surrada, suja, e também usava chapéu. A minha tia chegou um dia antes do casamento, para poder se organizar melhor e também poder matar a saudade de sua comadre Lúcia. Durante o dia, a minha tia, Lúcia e Justino andaram por todo o povoado. Era um lugar muito bonito, com grandes campos verdes, rios e serras. O dia foi de muita conversa e descontração. Já começava a escurecer quando Lúcia achou melhor voltar para casa para poder preparar o jantar. Minha tia disse que aquele povoado tinha um clima diferente durante o dia. E durante a noite parece que aquele clima mudava. Tudo ficava calado e só se ouvia os ventos que vinham das serras e o balançar das árvores e dos campos. A iluminação do lugar em que Lúcia morava era feita com lampiões que iluminavam muito pouco aquela escuridão enorme da casa. Mas enfim, após o jantar, minha tia foi para o quarto de hóspedes da casa e ela vê Justino indo colocar uma rede na varanda da casa. E aí ela perguntou: "Você vai dormir na varanda, Justino?" E ele respondeu que sim. Que no quarto fazia muito calor e que ele gostava de dormir ali. Ela perguntou se assim não era perigoso e ele disse que dormia ali fora há anos e que já tinha até se acostumado. A minha tia ficou meio sem entender, já que nem estava fazendo tanto calor naquele dia. Mas enfim, mesmo assim ela não quis questionar muito, trancou a porta e foi dormir. A noite corria tranquila e minha tia demorou a pegar no sono, imaginando o dia corrido que a esperaria por ela na manhã seguinte. Em seu relógio indicava que já eram quase 2 da manhã. Foi ali, naquele momento, que ela ouviu um ronco estranho, muito semelhante a um barulho de um porco farejando as paredes da casa. Ela se sentou na cama e ouviu junto com o ronco que se aproximava do quarto dela,
uns rosnados e sentiu também um cheiro insuportável de carne podre. Parece que o animal estava ao lado da parede do quarto onde ela dormia. Ele farejava e rosnava de forma contínua. Foi quando ela resolveu ir nos fundos da casa e olhar pelas frestas da janela da cozinha para ver se aquilo era algum cachorro ou, sei lá, um porco do mato. E foi naquele momento que minha tia fala que viu a coisa mais horrorosa da vida dela. Pelas luzes dos lampiões que iluminavam o lado de fora da casa, ela viu o que parecia ser um cachorro enorme, de pelo negro e grandes orelhas. Aquele bicho era forte, devia ter assim uns 2 metros de altura. O seu corpo era muito peludo, porém com algumas falhas ali no pelo. O seu rosto era a mistura de cachorro com macaco. E aquele bicho estava em pé, babava muito e ao mesmo tempo farejava as paredes do quarto. O coração da minha tia gelou e ela não teve dúvida de que aquilo era um lobisomem. Ela não conseguiu parar de olhar para aquele ser e foi quando ela lembrou do Justino, que estava dormindo na varanda. Naquele momento, minha tia não soube o que fazer. Ela não sabia se chamava Lúcia, ou então se orava para aquele bicho ir embora. Aquela criatura medonha começou a correr na estrada e fazer um uivo horrível. Era uma mistura de uivo com um berro muito alto. Dava para ouvir ao longe o som assustador que aquele ser fazia. A minha tia não teve coragem de voltar para o quarto e ficou ali sentada na cozinha. Já era quase 5 horas da manhã e foi quando ela resolveu ir na ponta dos pés para ver se Justino ainda estava na varanda. Bom, ela viu Justino chegando na varanda com a camisa no ombro. Ele sentou na rede, estava muito ofegante e cuspia muito. Ele deitou e dormiu. Ela pensou que talvez ele tivesse, sei lá, se escondido para se proteger daquela coisa. Foi o que ela pensou. O dia amanheceu e na casa de Lúcia muita gente começava a chegar ali para começar, a preparar o banquete para o tal casamento. Minha tia achou melhor não contar nada do que viu na noite passada. O movimento na casa acontecia a todo vapor. Muita comida ia ser preparada e todo mundo ajudava no que podia. Justino parecia estar muito cansado. O seu rosto estava abatido e ele estava meio inquieto naquele dia. Ele até ajudou em algumas coisas, mas disse a Lúcia que não estava se sentindo muito bem e que por isso não iria ao casamento. Chegou a tarde e a festa de casamento acontecia na praça da igreja. Muita música, bebida e gente dançando. Estava tudo muito bonito, as pessoas festejaram muito e foi um dia especial. Minha tia, devido à noite em claro que teve, começou a sentir dor de cabeça e resolveu ir até a casa de Lúcia para poder tomar um remédio e descansar um pouco antes de ir embora. Chegando na casa de Lúcia, minha tia vê Justino vomitando na varanda. Quando ele percebe que ela vem se aproximando, ele corre em direção ao quintal da casa e continua vomitando por lá. Minha tia ficou chocada ao olhar o vômito de Justino e ver cabeças que pareciam ser de filhotes de pássaros, carne crua e muitos pelos misturados no vômito, além de sentir um cheiro muito forte de cocô de galinha. Assustada, minha tia resolveu voltar para o casamento e ficar por lá até a sua carona aparecer para levá-la para casa. Ela estava tão assustada com tudo aquilo que nem se despediu de sua comadre. Bom, ali ela teve certeza de que Justino era aquele monstro que farejou seu quarto na noite passada. Depois disso, minha tia nunca mais voltou naquele lugar. Ela já foi convidada para outros casamentos e aniversários naquele povoado, mas sempre recusa os convites, justamente pela experiência que ela teve ali. Hoje minha tia é evangélica, mas mesmo assim, sempre que a família se reúne para contar histórias, ela faz questão de contar esse caso pra gente. Bom, esse é o relato, desculpa qualquer erro de escrita, que vocês tenham gostado. Amo os seus vídeos, um beijo. Um beijo, muito obrigada por ter enviado. E quase não teve erro, bom, a não ser que a minha irmã que separa os relatos tenha... Ela costuma
reescrever os relatos, tipo, se tiver algum erro ela tira. Então, quando vocês forem enviar, podem ficar tranquilos, porque a minha irmã sempre dá uma repaginada no relato pra tirar qualquer errinho, qualquer coisa do tipo. E, gente, que relato louco, né? Deixa eu ajeitar a câmera aqui, porque eu acho que ela tá meio torta. E, gente, que história. Gente, eu não sei vocês, mas eu fico muito assim, confusa com histórias de lobisomens. Não que eu não acredite, tá, gente? Eu acredito sim em histórias de lobisomem. Só que na minha cabeça fica muito mais fácil de acreditar que talvez o lobisomem é um ser, tipo, um ser das trevas, alguma coisa assim, do que uma pessoa que vira um lobisomem. Gente, é muito bizarro um ser humano conseguir virar um lobisomem. Por mais que eu sei que na maioria dos casos é uma pessoa que se transforma, eu acho isso muito difícil de compreender. Eu tô falando, tipo assim, por mais que eu sei, gente, porque existem, né, alguns rituais que fazem a pessoa virar lobisomem. Então, assim, é bem complicado de acreditar que um ser humano vira um lobisomem, né? Eu prefiro acreditar que é um ser, já que ele é um lobisomem, entendeu? Ai, é muito estranho. Gente, como que um ser humano consegue fazer isso? Mas eu sei que existe. Mas enfim, muito obrigada por ter enviado o relato. Agora a gente vai pro próximo. E, gente, eu quero já pedir perdão das vezes que eu ficar, tipo, fazendo assim, que eu tô muito gripada. Mas eu espero que isso não atrapalhe a experiência dos relatos. Mas enfim, vamos pro próximo. E esse se chama Meu Tio Apanhou de um Lobisomem. Bom, isso aconteceu... eu acho que a câmera ainda não tá do jeito que eu gosto. Calma aí. Eu tenho que aprender a ajeitar melhor esse cenário, gente, perdão. Mas vamos lá. Meu tio apanhou de um lobisomem. Bom, isso aconteceu há muitos anos na minha cidade aqui no Espírito Santo. Eu também sou do Espírito Santo. Que cidade que será? Vamos ver, de repente a pessoa fala ao longo do relato. Na época em questão, não se tinha muito asfalto e as casas eram meio que afastadas. Era tipo muita estrada de chão e muito mato. E tinha meio que uma distância considerável de um bairro para o outro. Na época em questão, o meu tio estava saindo da adolescência e entrando na fase adulta. E ele era super rebelde. Aprontava muito, bebia e não ligava para essas coisas. Eis que um belo dia, era época de quaresma e ia ter uma grande festa na cidade. E ele disse que ia de qualquer jeito. Minha avó tem problemas psiquiátricos, mas mesmo com os problemas dela, alertou ele a não ir em festa. Disse que não era bom beber e farrear nessa época do ano. E minha mãe também alertou ele a não ir. E ainda disse que depois ele teria que voltar sozinho, né, pela estrada escura e que era muito perigoso. Ele, teimoso, disse que iria ir sim e que na volta vinha com alguns amigos. Mas se ninguém viesse, ele também não estava nem aí. Que essas coisas de quaresma era coisa de gente supersticiosa. E ainda debochou, dizendo que só acreditaria se visse. Pois bem, a noite chegou e ele foi para tal festa com alguns amigos. E lá encontrou outros amigos, bebeu e curtiu bastante. Até que em determinada hora ali da madrugada, a festa já estava indo para o final e ele chamou os amigos, perguntando quem iria voltar para o bairro com ele. Os amigos então disseram que ficariam mais e outros que ficariam ali pelo centro da cidade mesmo. Então ele decidiu voltar sozinho. E de lá até a casa dava coisa assim de 2 horas andando. E nessa época não tinha Uber nem táxi como hoje em dia. Era na canela mesmo. Pois bem, meu tio começou a andar e pegou a estrada de chão. Passava ali por alguns bairros onde tinham casas e por outros lugares onde só tinha mato e estrada de chão. Até que em um determinado momento, ele começou a ter a sensação de que tinha alguém acompanhando. Então, ele ali no meio da escuridão, só com a claridade da lua, olhava para trás e até chamava, achando que era um de seus amigos. Mas quando olhava, não tinha absolutamente ninguém. Nisso, ele começou a melhorar, né, da bebedeira. Mas, mesmo com receio, continuou ali andando, normalmente como se não estivesse acontecendo nada. Até que quando chegou em um lugar onde só tinha mato mesmo e nenhuma casa por perto, ele ouviu alguém literalmente correr na sua direção. E quando ele olhou para trás, Liandra do céu!
parou bem perto dele um lobisomem. E sim, era um lobisomem. Era um bicho enorme com uns 2 metros de altura, todo peludo e preto, andava sobre 2 patas. Era horrendo e exalava um fedor terrível, e tinha os olhos completamente vermelhos e era assustador. Quando meu tio viu esse bicho, ele queria correr imediatamente, mas ele diz que na hora era como se algo não deixasse que ele saísse do lugar, e ele ficou ali parado, olhando aquela fera horrível bem pertinho dele. O bicho olhava bem nos olhos dele até que, pasmem, o bicho falou com ele e disse o seguinte: ué, não era você que não acreditava nessas coisas? Não disse que nós éramos coisas de supersticiosos? Bom, pois hoje vou te mostrar que existimos. Leandra, esse bicho levantou um chicote enorme e começou a literalmente bater no meu tio. Ele batia tanto que meu tio não aguentou as chicotadas e acabou desmaiando. Quando ele acordou, ainda era noite e ele não estava mais no mesmo lugar. Ele estava nas proximidades do rio da cidade, jogado no chão, todo machucado, e a tal fera não havia ido embora. Estava lá parado como se soubesse que ele iria acordar. Quando meu tio se levantou, a tal fera olhou para ele, começou a dar muitas gargalhadas e disse para ele em tom de deboche: e agora, você acredita? Bom, meu tio somente abaixou a cabeça. A fera se aproximou e disse para ele: hoje vou te poupar, mas da próxima você não me escapa. Espero não encontrar com você nessa época de novo. Deu-lhe mais umas 3 chicotadas e correu mata dentro. Leandra, meu tio conta que nessa hora parece que o corpo dele começou a doer muito mais. Era como se agora sim ele conseguisse correr e sair dali. O meu tio, todo apavorado e mesmo muito machucado, começou a correr. Correu tanto e conseguiu chegar em casa ainda antes do sol nascer. Quando chegou em casa, começou a gritar pela minha avó e minha mãe, que vieram correndo abrir a porta. E ele entrou todo machucado e apavorado. Contou, o que aconteceu e disse que nunca mais iria duvidar dessas coisas. Minha avó e minha mãe passaram alho nas feridas dele e começaram a fazer várias orações. Ele gritava tanto, e ele gritava muito, pois ele disse que a dor que ele sentia não parecia no corpo, parecia na alma. Bom, o dia seguiu e ele ficou o dia todo de cama e as marcas começaram a sumir. E no dia seguinte ele acordou sem nenhuma marca, como se nada tivesse acontecido. Nunca mais ele saiu em época de quaresma e nunca mais duvidou dessas coisas. O meu tio ainda bebe, ama uma farra, mas sair na quaresma e debochar de novo? Jamais. Eu sempre dou risada dessa história e digo que foi bem feito. Pois eu, Leandra, acho que existem muitas coisas entre o céu e a terra que jamais devemos duvidar. E que nem podemos assim imaginar. Pois bem, fica a lição. E para quem não acredita, eu sempre digo, você pode não acreditar, mas pelo menos respeite. Bom, Leandra, é isso. Você já contou relatos parecidos, mas parecidos com esse, eu sempre lembro dessa história do meu tio e sempre dou risadas. Mas enfim, obrigado por ler o meu relato e eu amo o seu canal. Um beijo, muito obrigado por ter enviado. E aqui agora eu fiquei curiosa para saber onde isso aconteceu. Se por um acaso você lê, coloca nos comentários. Se você ler, se você assistiu o vídeo, coloca nos comentários. Porque aqui no Espírito Santo, eu também sou do Espírito Santo. E às vezes foi em alguma cidade vizinha. Gente, isso aqui que eu não sei se foi um menino ou uma menina que escreveu. Mas no final aqui, essas considerações de que entre o céu e a terra deve existir muita coisa. E é o que eu sempre falo nos vídeos, gente? Eu também acredito. E é por isso que eu não duvido de nada. Eu até falei, no relato anterior, que eu acho muito estranho uma pessoa virar um lobisomem. Na minha cabeça faz mais sentido existir um lobisomem e em determinadas épocas ele aparecer, sei lá, às vezes ele vive em uma outra dimensão, um outro lugar, e em determinadas épocas vem pra cá, por exemplo, na quaresma. Eu acho mais fácil acreditar nisso do que numa pessoa realmente virar um lobisomem, porque eu acho muito bizarro. Mas realmente, eu já contei, eu acho que foi lá no meu TikTok, isso há muito tempo atrás. Tem uma história assim com um tio meu, na verdade ele é tio da minha mãe,
que ele tava chegando bêbado em casa, tinha bebido, né? Saiu pra beber assim em bar. E quando ele voltou, um negócio, tipo um lobisomem mesmo, deu uma carreira nele, sabe? E na época, a minha mãe era pequenininha, porque ele é tio da minha mãe, né? Só que morava todo mundo junto. E aí na hora que a minha mãe escutou ele gritando, a minha mãe foi da varanda pra ver o que estava acontecendo. Aí eles moravam na antiga casa que tinha lá na chácara. Aí essa casa, ela era toda de madeira e ela tinha tipo 2 andares. Aí no segundo andar tinha uma varanda, toda de madeira, muito bonita também. E... gente, é até estranho eu ter lembrança dessa varanda, porque quando eu nasci ela já não existia. Enfim, não sei, eu acho que eu já devo ter visto foto, porque eu tenho direitinho na minha cabeça a lembrança. E quando eu nasci, a casa ainda existia, mas ela era toda acabada, já ninguém nem vivia nela, ela só tava lá. Mas eu tenho fortemente a lembrança de como essa casa era. Eu acho que eu já devo ter visto foto, porque senão não faz sentido. Aí a minha mãe escutou e foi da varanda. E nisso que ela foi da varanda, ela viu. Porque eu acho que se fosse meu tio contando que isso teria acontecido com ele, o pessoal não ia acreditar, né? Porque ele tava bêbado e tudo mais. Só que aí a minha mãe viu um negócio atravessando a ponte, a pontezinha de madeira também, correndo atrás dele. Era um lobisomem. E é muito bizarro, né, gente? Tipo, e se não fosse a minha mãe ver, todo mundo ia falar que era doideira dele, ele tava bêbado. Mas enfim, muito obrigada por ter enviado. Agora vamos pro próximo. O nome do nosso próximo relato se chama O Meu Tio Era um Lobisomem. Olá, Lili, te acompanho faz bastante tempo e decidi mandar a minha história para você. Gostaria que não falasse o meu nome por motivos de segurança. Não vou falar o nome da cidade em si que aconteceu o relato, mas vou mudar o nome do meu tio, por segurança. Bom, minha família sempre foi aquela família festeira, que sempre que pode estão reunidos festejando. Esse meu tio, que vou dar o nome de Valdo, ele mora numa cidade perto de Tijucas do Sul. E ele tinha bastante terreno, muita criação e tal. Esse meu tio decidiu fazer um rancho no meio do mato, para a família festejar e dormir lá. O rancho era de madeira, não tinha luz, água, mas era bem bonito. Na frente dele tinha uma cava, que eu não sei o que é isso, e atrás um rio que dava acesso a uma fazenda, cheia de gado. Em um final de semana, meu tio e minha tia decidiram chamar minha família inteira para poder inaugurar o rancho. Quando eu cheguei lá com minha mãe e minha bisa, era em torno de umas 18 horas, já estava escurecendo, e então todo mundo começou a festejar. Então todo mundo comeu, bebeu, riu e se divertiu. Por volta de umas 11 da noite, todo mundo já subiu para dormir, exceto meu tio Valdo, que tinha uns costumes muito estranhos, do tipo em que eu falava sobre lobisomens e ele soltava um riso macabro e uma risada esquisita e medonha. Eu não estava conseguindo dormir por conta da chuva forte que havia lá fora, e por volta de meia-noite eu escutei o meu tio subindo para dormir. Eu achei estranho, mas voltei a dormir. Por volta de umas 3 da madrugada, eu levantei para ir no banheiro. A chuva estava muito forte e quando eu levantei a lona que cobria o rancho para eu poder ir ao banheiro, eu vi ao outro lado da ponte que dava acesso à fazenda, que comentei no começo do relato. E eu vi um bicho enorme, um cheiro de carniça muito forte, e quando eu olhei, era um bicho grande, com orelhas que batiam no chão. Esse bicho, ele era corcunda. Parecia um enorme cachorro de olhos vermelhos, igual sangue. Aquele bicho que estava distraído com alguma coisa que até hoje eu não sei o que olhou para mim e soltou um uivo enorme. Então eu voltei correndo para os quartos. E quando eu olhei para a cama do meu tio, ele não estava mais lá. Então eu percebi tudo. Ele era o lobisomem. Bom, depois eu cobri minha cabeça e não consegui mais dormir. Aquele bicho lá fora uivava e tentava entrar, mas ninguém acordou e foi tentar enfrentá-lo. No outro dia de manhã, eu acordei bem cedo e o meu tio estava sentado na mesa. Estava rindo pro nada e me olhou com um sorriso macabro e me deu um bom dia.
Eu nem respondi e fui fazer minhas coisas. Depois desse dia, eu nunca mais dormi naquele rancho mal assombrado e desde esse dia, meu tio nunca mais foi o mesmo. Então, será que... Não, era provavelmente ele, então, né? Gente, mas eu fico muito... Igual eu falei, eu fico muito curiosa. Eu queria muito entender como que uma pessoa, tipo, vira um lobisomem. Às vezes, sabe o que pode ser? Talvez pode ter sido algum ritual, alguma coisa que às vezes a pessoa foi querer cultuar alguma coisa, sabe? Não sei, né, gente? Porque a gente não pode se limitar só às religiões que a gente conhece, né? Às vezes, né, no mundo tem muito mais coisa que a gente não conhece em relação à religião e tudo mais. E acho que essas pessoas mais antigas, de repente querendo achar alguma coisa nova ou procurar algum sentido novo, às vezes acaba encontrando formas, por exemplo, de se transformar em um lobisomem, e depois eu acho que as coisas saem do controle e elas não conseguem mais parar. Porque, querendo ou não, é muito mais frequente casos antigos do que você vê isso acontecendo com pessoas mais novas, sabe? Enfim, é uma teoria. Mas, muito obrigado por ter enviado. Agora a gente vai pro próximo relato. E esse, gente, se chama O Lobisomem. Olá, Leandra, tudo bem? Vou me chamar aqui de Gabriel. Esse relato aconteceu comigo quando eu tinha 14 anos de idade. E essa história aconteceu na cidade de Herveiras, Rio Grande do Sul. Tudo começou como uma manhã, como todas as outras qualquer. Eu acordava cedo para ir para a escola, mas durante esse percurso eu tinha que passar por uma mata escura. Aquela mata, ela era sempre muito calma até demais. E eu nunca tinha visto nada de sobrenatural naquele caminho, até aquele dia. Bom, como eu não gosto muito de enrolar, eu já vou logo contar o relato. Eu saí de casa, era mais ou menos umas 6h30. E como era inverno, aquele caminho era muito escuro. E eu estava caminhando normalmente, quando de repente eu sinto um cheiro de podre, sabe, de carniça. E eu pensei que, sei lá, era uma carcaça de bicho ou algo do tipo. Mas em seguida, eu ouvi um rosnado. Mas não assim, mas eu não dei muita atenção porque é comum, sabe, ter cachorros ou outros animais selvagens, como gato do mato ou cachorro do mato, essas coisas. Então eu acabei não dando muita atenção e segui o meu caminho. Eu ouço novamente o mesmo rosnado, só que mais forte. E como eu já estava mais distante, e foi aí que eu resolvi virar a lanterna. E essa foi a pior decisão que eu fiz na vida. Quando a lanterna iluminou, eu vi um cachorro enorme. Ele fedia e tinha olhos amarelos e estava de pé, me encarando. Naquele momento, eu pensei 2 vezes e eu acho que ele falou, eu não pensei 2 vezes, e comecei a correr. Eu até larguei a lanterna e corri o mais rápido que eu podia. Eu não conseguia nem respirar. Quando eu já estava chegando na parada, um cachorro dos vizinhos correndo em direção àquele bicho que, acredito eu, estava me perseguindo. O cachorro passou correndo de longe e eu pensei que ele ia pular em mim. Mas não, ele foi direto para aquele bicho. Eu virei e olhei para trás e de novo vi aquele demônio e o cachorro. E em seguida veio mais outros cachorros e começaram a brigar contra aquela criatura. Bom, como eu não queria ficar vendo aquela cena, eu corri para a parada. Quando eu cheguei, era um lugar mais iluminado. E eu não conseguia nem beber uma água direito, porque assim, o meu corpo estava trêmulo. Em seguida, chegou o ônibus. Na escola, até a professora perguntou por que eu estava tão nervoso ou por que eu estava tremendo, né? E assim, eu fiquei a aula toda tremendo. Eu cheguei em casa e me deparei com a visita de um vizinho. Aquele vizinho estava relatando para o meu pai, assim, pelo que minha mãe contou, que uma das vacas dele tinha sido morta por algum tipo de animal. E ele também relatou que tinha muito sangue espalhado. Sabe, espalhado pelo campo, e até alertou meu pai que não me deixasse sair sozinho pelas matas, porque é um caminho isolado, sabe? Bom, depois daquele dia, continuou aparecendo mais animais mortos. Chegou até do caso da polícia, chegou até da casa de polícia, porque pensavam que era um ladrão que estava matando só por bobagem mesmo, sabe?
Mas com o tempo foi desaparecendo as histórias de animais mortos e até pensavam que o suposto animal tinha ido embora ou que alguém tinha matado. E nunca mais houve relatos de animais mortos. E aí o relato acaba por aí. E, gente, eu tenho uma teoria de que quando esse tipo de coisa... Gente, essa câmera hoje ela tá com implicância comigo, não é possível. Eu tenho uma teoria de que às vezes isso fica um tempo em determinadas regiões e depois vai embora. Porque tem muitos relatos assim. E é igual eu comentei com vocês lá na chácara onde a minha família mora. De tempos em tempos, gente, aparece umas coisas lá que, tipo, dá uns relatos assim, sabe? De ver coisa, aí depois some e ninguém vê mais esses bichos. E depois aparece de novo. Então, às vezes, eu acho que, tipo, época, sabe? Ou esses seres, eles vivem de lugar em lugar e às vezes em determinadas épocas eles voltam para aquele lugar novamente. Pode ser que seja isso também. Mas enfim, muito obrigado por ter enviado o relato. Agora nós vamos pro próximo. Esse se chama Lobisomem na Cruz. Oi Lilica, tudo bem? Meu nome é Mari e não tem problema nenhum em você citar o meu nome. Bom, primeiramente, queria dizer que amo os seus vídeos de paixão, não perco nenhum e tô sempre ouvindo os relatos, até no trabalho. Inclusive, alguns têm me inspirado muito na escrita do meu livro. Ai, que bom, depois que o livro estiver pronto lá, você me manda que eu quero ler, tá bom? Vamos lá. Pois bem, vi que você vai gravar relatos de lobisomem e eu tenho um relato que a minha avó me contou. Vai que manda tempo de você colocar no vídeo. Não saiu na coletânea. Eu lembro de quando eu postei que eu ia fazer a coletânea. Isso já tem muito tempo, mas não saiu naquela. Mas saiu nessa, né? Vamos lá, então. Minha família toda mora numa cidade na região metropolitana de BH. Fomos nascidos e criados nesse lugar há gerações. A cidade tem diversas lendas sobrenaturais, inclusive sobre lobisomens. E uma delas aconteceu com o meu bisavô, quem me contou foi minha avó. Minha família é muito cética em relação a essas coisas sobrenaturais, mas eu acredito muito e acho fascinante que minha avó, que já tem 89 anos, ainda se lembra dessa história. Isso aconteceu quando ela era bem novinha ainda, meu pai não era nem nascido. A família da minha avó paterna sempre morou no mesmo bairro aqui na cidade. Mesmo que em casas diferentes, mas assim, sempre no mesmo bairro. Nesse bairro em específico, tem uma cruz numa pracinha, que inclusive faz parte de uma lenda sobrenatural aqui da cidade, que ficava bem pertinho da casa onde eles moravam. E meu bisavô, que trabalhava até tarde da noite, pois era coordenador da mina de minério daqui, que também tem histórias de fantasmas e tragédias, pois é... Aí, tipo, ela quis dizer que também é um lugar cheio de histórias de fantasmas e tragédias. Enfim, sempre voltava a pé para casa e precisava passar, por essa cruz. Numa noite em específico, ele estava andando de volta para casa, quase de madrugada. E foi quando ele virou na rua onde tinha a cruz que ele se deparou com uma criatura imensa e completamente peluda. Um pelo grosso e preto muito forte. Andando sobre duas pernas e com um corpo largo demais para ser um ser humano, sabe? Bom, essa criatura estava tentando se dependurar na cruz, como se quisesse subir nela. Então, assim, com certeza não era um cachorro e muito menos um macaco. Senão, seria um gorila. Bom, o meu bisavô caçava e ele tinha armas e facões. E já que estava perto de casa, ele correu em casa e pegou um facão. Minha avó e as irmãs dela não estavam entendendo nada. Imagina a cena. Do nada, seu pai chega em casa de madrugada, quase derrubando a porta e pegando ali um facão e sai correndo igual um maluco para a rua de novo. Pois bem, quando ele voltou para casa de novo, depois dessa correria toda, e elas, perguntaram o que aconteceu, ele contou que tinha visto um lobisomem na cruzinha e queria matá-lo. Mas quando ele correu na direção do bicho, a criatura fugiu correndo. Pois é, eu não sei como meu bisavô foi tão corajoso. Mas esse foi o relato, bem pequeno eu sei, mas espero que contribua para o canal. Essa história do lobisomem é muito conhecida lá na minha cidade e eu fico de horror que alguém da minha família presenciou isso.
Beijos, Lili, e até o próximo relato. Ó, um beijo, muito obrigada por ter enviado. E gente, tem cidade, tem lugar, né, que tem muita história. Igual ela comentou que, né, lá é um lugar que tem várias histórias. Eu acho que são lugares com passado, assim, às vezes com muita tragédia, né? Por exemplo, mina. Deve ter acontecido muita coisa ruim, por isso acaba tendo ali aquela energia de um lugar mais... de um lugar sobrenatural, né? Mas essa do seu bisavô foi corajosa, gente. Eu acho que eu teria corrido pra dentro de casa e me escondido. Meu Deus. Pensa, gente. Você tá voltando de boa pra casa e você vê um lobisomem. Em vez de você sair correndo, não. Eu vou em casa pegar um facão e vou atrás do bicho. Ai, ai. Mas enfim, muito obrigada por ter enviado, tá? Agora a gente vai pro próximo relato. O lobisomem que me tornou um feiticeiro. Oi, Lili, gosto muito dos seus vídeos e continue postando sempre. Espero que leia e beijos. Aí já botou entre parênteses, os nomes já estão mudados, não se preocupe. Bom, minha família sempre foi muito religiosa, exceto eu. Eu sempre gostei de ocultismo e bruxaria e desde pequeno estudo com livros. E pergunto aos mais velhos sobre isso. Eu nunca tive medo e já sabia que algumas coisas realmente existiam. E eu nunca tinha assim, chegado a praticar nada antes daquele dia. Não era quaresma e nem lua cheia. A minha família toda tinha ido para um churrasco à noite no sítio de uma tia. Aquelas tias ricas mesmo, sabe? A casa dela era rodeada por plantações de soja, milho e cana, com um pasto enorme, cheio de bois e vacas, que ficavam distantes da área em que estava acontecendo o churrasco. Eu e os meus primos estávamos do outro lado da casa, sabe, do outro lado do pasto, brincando de esconde-esconde. Eu esqueci de mencionar, mas eu tinha 13 anos e os meus primos estavam também nessa faixa etária. E como já conhecíamos o sítio muito bem, não tínhamos medo de se esconder no meio das plantações. E assim eu fiz. Me escondi lá por volta das 00:30, mais ou menos. Os meus primos cansaram de me procurar e foram comer carne. Por meus parentes já estarem bêbados, não deram minha falta. Enquanto eu saía do milharal, escutei passos no mato e um cheiro podre de carniça. E, sabe, aquele cheiro começou a surgir de onde o barulho dos passos estavam vindo. E como se fosse na velocidade da luz. E como se fosse na velocidade da luz, do nada, um bicho pulou do mato, direto no meio ali do pasto. Mas assim, esse bicho era grotesco, alto, com a pele que parecia estar derretida e com grandes tufos de pelos pretos. Os braços longos com garras gigantes nas 4 patas. Os joelhos para trás e as orelhas daquela coisa encostavam no meio da barriga daquilo. E o fosso parecia uma mistura de cachorro e porco. Os olhos amarelos e tinha um grunhido alto e medonho. Até hoje eu não sei como os meus tios não escutaram. Por mais longe que a gente estava, como eles não escutaram, né? Por mais longe que eles estavam, deve ter sido algo muito alto. Eu paralisei vendo aquele bicho dilacerar 2 bois. Mas na época, uma voz me intuiu uma oração. Hoje sei que essa voz é meu guia espiritual e que não me permitiu dizer aqui que oração é essa. Bom, mas assim que fiz a oração, sem saber muito o que significava, porém com muita fé, o chão tremeu e eu juro por tudo que é mais sagrado que do meio do mato saíram os 5 cachorros enormes e começaram a levar aquela coisa para longe. E os 6 desapareceram. Bom, desde o dia eu me aprofundei em feitiçaria e hoje sou um ótimo feiticeiro. Porém, recentemente, 3 carros da minha cidade apareceram com grandes arranhados. E agora eu tô pensando, será que ele voltou ou será que é um diferente? Vou tentar arrumar a foto do carro para você ver e se realmente achar, pode mostrar no relato. Se não tiver foto, eu infelizmente não consegui achar. Enfim, Li, foi esse o meu relato e o sobrenatural, ele existe sim e eu já vi e vejo até hoje.
Já enviei esse relato uma vez, mas sinceramente acho que não foi enviado. Então eu reescrevi de uma forma melhor. PS, releve os erros ortográficos. Não veio imagem, então acredito eu que ele não deve ter achado. A não ser que ele enviou a imagem, a minha irmã não encaminhou, mas eu acho que não, senão ela teria encaminhado. Porque ela até comentou comigo que ela separou uns relatos que tinham imagem que ela achou legal, então provavelmente se ele tivesse achado a imagem, eu acho que teria vindo. E, gente, esse relato, isso me lembrou muito uma história que eu já ouvi uma vez, mas eu não lembro quem que me contou essa história. Mas não foi tipo de seguidor, assim, enviado, não. Foi alguém conhecido, eu não sei se foi a minha mãe, foi alguém da minha família, eu tenho quase certeza. De um relato muito parecido com esse, que tava andando, assim, num lugar aleatório e viu ou a pessoa tava andando num cemitério, gente, eu não vou lembrar, porque ultimamente a minha mente, gente, pelo amor de Deus, tá muito ruim. Mas eu não vou lembrar agora. Mas, resumindo assim, dando uma boa resumida, a pessoa viu um troço muito feio, tipo, muito feio mesmo, e aí ela começou a rezar, só que aí a oração que ela rezou foi o credo, tipo, aquela, né, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, e aí apareceu uns troços muito mais feios, agarrou o bicho ruim e levou com ele, sabe, como se estivesse levando pro lugar que ele talvez não deveria ter saído. E esse relato me lembrou muito essa história. Eu não vou lembrar agora quem me contou isso, mas não foi seguidor, foi tipo alguém conhecido que falou que presenciou. Eu não duvido nada que tenha sido talvez a minha mãe ou um tio meu que é caminhoneiro, meu tio Luca, que é falecido hoje em dia, mas ele me contava muita história de coisa que ele vivia na estrada. Nossa, muita mesmo, gente, 1 hora. Eu acho que dá uma coletânea aqui de histórias que esse meu tio já me contou. Até hoje eu não sei, assim, até que ponto era realidade ou doideira da cabeça dele. Mas ele contava umas histórias muito, muito, muito pesadas. Mas enfim, gente, esses foram os relatos de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tanto quanto eu gostei. Gente, eu sou apaixonada por histórias de lobisomem. Tipo, amo, amo, amo de paixão. Eu acho que eu tenho que trazer com mais frequência a coletânea de relatos de lobisomens aqui pra vocês. Porque eu amo muito contar, tipo, eu me divirto contando, gente. Eu sou apaixonada por essas histórias. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei, tá bom, gente? Ó, se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, porque agora, ó, promessa é dívida, vai ter vídeo todos os dias aqui no canal. Então, ó, pra você não perder nenhum, se inscreve, tá bom? Mas é isso, ó, se inscreve, curte o vídeo, um beijão, tchau, tchau e até o nosso próximo vídeo.